A paz do Senhor a todos. Hoje quero falar sobre o livro de Lucas, capítulo 15, começando no verso 11. Vejamos. Essa é uma história de Jesus, é uma história que o próprio Senhor Jesus contou o filho pródigo. Então vejamos. E disse: um certo homem tinha 2 filhos. Ou seja, Jesus está falando aqui que um homem, ele tinha 2 filhos. Verso 12. E o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. Então, o filho mais moço, o mais jovem, chegou para o pai e disse: Pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. Ou seja, o pai tinha 2 filhos e o mais moço pediu a parte dele, a parte da fazenda, a parte da herança dele, a parte, que ele tinha direito como filho. Então chegou para o pai e disse: Pai, dá-me a parte da fazenda, a minha herança, a parte da minha herança que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. Está dizendo aqui que o pai repartiu por eles a fazenda. Vejamos, verso 13. E poucos dias depois, o filho mais novo, o que pediu a parte da fazenda, da herança, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou a sua fazenda, a sua herança, vivendo dissolutamente. Dissolutamente, quer dizer, de maneira desregrada. Então está falando aqui que o filho chegou para o pai, pediu a herança, pai, dá-me a minha herança, a minha parte da fazenda, porque eu quero ver o mundo. Quero sair, ver o mundo, curtir a vida, pai. Então, poucos dias depois, o pai fez o que o filho queria. Poucos dias depois, o filho mais novo, o mais moço, ajuntou tudo, ajuntou as coisas dele e partiu para uma terra longínqua. Foi passear, viajar. E ainda aqui no verso 13 diz que ele desperdiçou a sua fazenda, a sua herança, vivendo dissolutamente. O que é viver dissolutamente? Com farras, Ou seja, ele gastou tudo que ele tinha com farras, com festas, vivendo de maneira desregrada, certamente, ou seja, gastou dinheiro com os falsos amigos, com as festas. Vejamos o verso 14. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a padecer de necessidades. Então está falando aqui que o filho mais novo, o mais moço, ele gastou toda a herança dele, gastou todo o dinheiro que o pai dele passou para ele, da fazenda, da herança, da parte da fazenda que ele tinha direito. E gastou tudo, estourou tudo com falsos amigos, com festa, vivendo de maneira desregrada. E aqui no verso 14 está falando que naquela terra houve uma grande fome, ou seja, falta de alimento. E ele começou a padecer de necessidade. Então está dizendo aqui que esse filho mais moço, ele começou a padecer de necessidade, padecer fome. Vejamos o verso 15. E chegou-se a um dos cidadãos daquela cidade, o qual mandou para os seus campos a apacentar porcos. Então, ele foi pedir emprego para um dos cidadãos, para um das pessoas mais abastadas da cidade ali. Ele foi pedir emprego, e esse homem
o mandou para os campos, lá para o pasto, para apacentar os porcos, ou seja, para cuidar dos porcos. Verso 16: E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. Ou seja, mandou o rapaz, aquele homem da cidade, mandou o rapaz cuidar dos porcos, mas parece que ninguém o alimentava, porque a Bíblia diz que ele desejava encher o estômago com as bolotas que os porcos comiam, ou seja, ele estava comendo, estava até comendo a comida dos porcos, ou seja, a lavagem, né? E aqui no verso 16 diz que ninguém lhe dava nada. Vejamos o verso 17. E tomando em si disse: Quantos jornaleiros de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Então, aqui no verso 17 diz que ele caiu em si, ele recobrou a consciência e disse para si mesmo que quantos jornaleiros do pai dele, ou seja, quantos empregados, as pessoas que trabalhavam para o pai dele, tinham abundância de pão, viviam bem lá na fazenda, e ele ali estava padecendo de fome ali naquela terra. Vejamos o verso 18. Levantar-me-ei, o rapaz continua dizendo, né? Levantar-me-ei e irei ter com o meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou mais digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus jornaleiros, dos teus empregados. Ou seja, o filho recobrou a consciência e sabia que se ele fosse até o pai dele o ajudaria. E o filho, ou seja, então ele disse que se levantaria e iria ter com o pai dele. Ou seja, se lembrou da vida boa que ele tinha lá na fazenda, e disse que iria falar com o pai dele para que o pai dele o recebesse de volta. E dir-lhe-ia: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Ou seja, arrependido, ele diria para o pai dele: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Diz que diria para o pai dele que não era mais digno de ser chamado filho dele. Faze-me como um dos teus jornaleiros. Ou seja, ele disse para si mesmo que pediria o pai que o fizesse com que, ou seja, o aceitasse lá na fazenda como um de seus empregados. Vejamos o verso 20. E levantando-se foi para o seu pai, e quando ainda estava longe, viu seu pai e se moveu de íntima compaixão, e correndo lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. Então, ou seja, diz que ele se levantou e foi para a terra do seu pai, lá para em direção à fazenda do pai dele. E de longe o pai dele o viu e o reconheceu de longe, e se moveu de íntima compaixão, ou seja, porque certamente o filho mais moço desse homem estava maltrapilho, por isso ele se moveu de íntima compaixão, estava maltrapilho, estava sujo, né? Então diz que o pai correu e lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou, ou seja, o pai ficou feliz de ver que o filho mais moço dele tinha voltado, não é? Vejamos o verso 21. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Então o filho, foi exatamente o que o filho disse para o pai, né? Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, né? Ou seja, o rapaz falou ali com arrependimento de ter ido embora, pegado a herança que o pai lhe deu e ido embora e abandonado o pai, né? O pai dele abandonou a família dele e foi embora viver a vida que ele queria ver o mundo, queria curtir, Deus sabe lá, né?
Então o filho arrependido disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Vejamos o verso 22. Mas o pai disse aos seus servos: Trazei depressa o melhor vestido e vestilho, e ponde-lhe um anel na mão e alparcas nos pés. Vê que o rapaz estava até descalço, né? O pai pediu aos servos que trouxesse um vestido, trazer-lhe depressa o melhor vestido, uma roupa para o filho, porque o filho certamente estava maltrapilho também. E pediu que ele também ordenou que eles também colocassem na mão dele um anel, né? Na mão do filho dele um anel. E vejamos o verso 23. E trazei o bezerro cevado, e matai-o, e comamos, e alegremo-nos. Ou seja, mandou buscar um bezerro para matá-lo e comer e alegrar. Porque, ou seja, o pai estava ordenando ali que, né, fosse feita uma festa para celebrar a volta, a vinda do filho dele, que há muito tempo se afastou, foi embora e agora tinha voltado. Vejamos o verso 24. Porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha-se perdido e foi achado, e começaram a alegrar-se. Ou seja, o pai estava feliz, e o pai dele disse: meu filho estava morto, ou seja, estava morto, foi embora, esqueceu a família, e agora reviveu, ele voltou, né? O pai estava muito alegre com a volta do filho. Tinha se perdido, ou seja, o pai disse que o filho dele estava perdido no mundo e foi achado, ou seja, caiu em si, se reencontrou, foi achado, e começaram a alegrar-se. Ou seja, o pai ordenou que fosse feita uma festa ali, que todos festejassem a volta do filho mais novo. Vejamos o verso 25. E o seu filho mais velho estava no campo, e quando veio e chegou perto de casa, ouviu a música e as danças. Ou seja, o homem, o dono da fazenda, ele tinha um filho mais velho, que estava no campo trabalhando, né? E aí de tarde, quando ele voltou para casa, né? Encerrou o trabalho dele lá no campo. Quando ele voltou para casa, quando ele chegou perto lá da fazenda, ele ouviu barulho de música e de danças, né? Vamos ver o verso 26. E chamando um dos servos, perguntou-lhe que era aquilo. E ele lhe disse: veio teu irmão e teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Então, o servo disse ao filho mais velho, comunicou, né, informou ele que o irmão mais novo dele tinha voltado, né? Veio teu irmão e teu pai matou o bezerro cevado. Então o servo falou para o rapaz mais velho, para o filho mais velho: ó, seu pai, né, o teu irmão chegou e teu pai mandou matar o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Ou seja, o recebeu são e salvo. O pai ele estava feliz porque o filho voltou são e salvo. Vejamos o verso 28. Mas ele se indignou e não queria entrar, e saindo o pai estava com ele. Ou seja, o filho mais velho ficou irado, ficou indignado, né? Ficou bravo. E ele não queria entrar, né? Não queria entrar, por quê? Ou seja, não ficou feliz com a volta do irmão mais novo. Não ficou feliz com a volta do irmão mais novo. E não ficou feliz de chegar na fazenda e estar aquela festa ali, todo mundo festejando a volta do irmão mais novo. E saindo o pai estava com ele. Ou seja, diz que o pai saiu ali da fazenda e foi ter com o filho mais velho. Vejamos. Verso 29. Mas respondendo ele, disse ao pai: eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento,
e nunca me deste um cabrito para celebrar, para alegrar-se com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou a tua fazenda com as meretrizes, mataste-lhe o bezerro cevado. Ou seja, o filho mais velho reclamou com o pai dele ali, né? Falou para ele, falou para ele, eis que te sirvo há tantos anos, pai, né? Eu te sirvo há tantos anos, né? Tu nunca me deste, ou seja, nunca transgredi o teu mandamento, ou seja, sempre te obedeci. Eu nunca transgredi o teu mandamento, sempre te obedeci, sempre estive aqui. E você nunca me deu um cabrito para eu me alegrar com os meus amigos, você nunca me deu nada. Tu nunca me deste um cabrito para eu me alegrar com os meus amigos, não é? Que é isso? Não estou entendendo isso não, meu pai, né? Aí o verso 30 continua, né? Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou a tua fazenda com as meretrizes, mataste-lhe o bezerro cevado. Ou seja, estava indignado que o filho mais moço voltou e reclamou que ele desperdiçou a fazenda com as meretrizes, né? Com as meretrizes. O que são meretrizes? Prostitutas, né? Mataste-lhe o bezerro cevado, ou seja, para festejar, né? Mandou matar o bezerro cevado, né? Ou seja, eu sempre estive contigo, sempre te ajudei, sempre fiz tudo que você queria, né? Não te abandonei, né? E esse teu filho aí te abandonou, nos abandonou, pediu a metade da fazenda, foi embora, desperdiçou tudo com as meretrizes, gastou tudo, estourou tudo nas farras, né? E quando ele volta, tu ainda manda matar o bezerro cevado, manda matar um bezerro cevado e fazer uma festa? Não tô te entendendo. Ou seja, vejamos o verso 31. Então, ou seja, é a fala do filho mais velho. Ele reclamando com o pai que o tratamento que ele estava dando ali para o filho mais novo que tinha regressado à fazenda, né? Verso 31. Então ele lhe disse: Filho, tu sempre estás comigo e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmos-nos e folgarmos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, e tinha se perdido e achou-se. Então o pai, né, diz para o filho ali: filho, né, e repreendendo ele, né, tu sempre estás comigo e todas as minhas coisas são tuas, ou seja, tudo que eu tenho é teu, né? Mas era justo alegrarmos-nos e folgarmos, ou seja, era justo alegrarmos, né? O pai dizendo para o filho mais velho, porque este teu irmão estava morto, ou seja, diz que o filho mais novo, o jovem rapaz, né, diz que ele estava morto, né? Quando ele partiu da fazenda, ele morreu, ou seja, foi como se ele tivesse morto, né? Não entendia nada, foi embora e desperdiçou a fortuna com uma vida desregrada de farras, de festas, né? Esse seu irmão estava morto e reviveu, ou seja, ele caiu em si, ele recobrou a consciência, ele reviveu, ele acordou, né? Ele tinha se perdido, ou seja, ele estava perdido, ele estava perdido, ele não sabia o que ele estava fazendo, né? E achou-se.